Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, meu caro amigo Marco Martins, distinto bombeiro voluntário da Corporação de Ariosa Rio Tinto, disse tudo certo, não foi? Senhor Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Dr. António Nunes, e em si saúdo todos os bombeiros presentes neste Congresso Nacional de Bombeiros que se realiza aqui no Distrito do Porto, em Gondomar, Senhor Dr. Luís Gil Barreiros, meu caro colega, Presidente do Congresso, em si saúdo todos os corpos sociais da Liga dos Bombeiros Portugueses, Senhor Presidente da Federação Distrital do Porto dos Bombeiros Voluntários, e em si saúdo naturalmente todas as organizações dos bombeiros, toda a estrutura dos bombeiros portugueses, tão relevante para os cuidados que são prestados aos cidadãos portugueses. A minha presença aqui, eu ignorava em absoluto que é a primeira vez que um Ministro da Saúde vem ao Congresso da Liga dos Bombeiros. Espero que a minha presença aqui, e estou aqui com toda a satisfação, com todo o orgulho e com todo o prazer, tenho muita honra em ter sido convidado por vós para aqui estar e para debater os assuntos tão importantes da cooperação entre o Ministério da Saúde e os Bombeiros. Espero que esta minha presença inaugure uma tradição ao contrário, a tradição dos Ministros da Saúde virem ao Congresso da Liga dos Bombeiros. Acho que isso é sempre muito proveitoso. Eu acompanhei com muita atenção o debate que aqui organizaram. Acho muito feliz a escolha do lema Pensar Bombeiros e acho que é muito importante esta capacidade que os bombeiros preservaram sempre, apesar da enorme diversidade entre as corporações, porque as corporações são muito diversas, desde logo pela sua origem geográfica, pela dimensão dos territórios em que estão inseridos, pela dimensão da própria corporação, pela relação que têm com a autarquia, pela maior ou menor capacidade que têm de lidar com os problemas do cotidiano, apesar de toda esta diferença, conseguirem dar ao país esta lição de debate democrático, tolerante e de entendimento num conjunto de pontos comuns que me parecem muito importantes. Os bombeiros dão aqui um sinal de que, para além do serviço que prestam aos portugueses, o conseguem fazer preservando entre si os mesmos valores de solidariedade e de respeito mútuo que são essenciais à ação dos bombeiros. Eu sou um admirador dos bombeiros, nunca fui bombeiro, mas tenho uma enorme admiração pelo papel dos bombeiros voluntários e tenho a total consciência, nas diferentes áreas de intervenção dos bombeiros, como o país seria muito diferente, e muito diferente para pior, se não fosse a abnegação cotidiana de milhares de concidadãos que dão uma grande parte da sua vida, da sua disponibilidade, do seu tempo, às vezes dão mesmo a sua vida para proteger o bem comum. E quero transmitir aqui este agradecimento público aos bombeiros portugueses em nome do Serviço Nacional de Saúde e em nome do Ministério da Saúde. Nós, Ministério da Saúde, Serviço Nacional de Saúde, relacionamos com os bombeiros sobretudo em duas dimensões principais. A dimensão do Serviço Integrado de Emergência Médica, a emergência pré-hospitalar e a dimensão do transporte de doentes não urgentes. Quero dizer sobre a primeira delas, a dimensão da emergência médica, que não há nenhum estado de alma no Ministério da Saúde e nenhum estado de alma no Instituto Nacional de Emergência Médica, aliás, aqui representado pelo seu Presidente do Conselho Diretivo. Nós construímos este sistema integrado de emergência médica, que aliás só faz sentido ser integrado por isso mesmo, porque é um sistema que reúne o Estado e reúne um conjunto de parceiros. É justo dizer um conjunto de parceiros, porque os bombeiros não estão sós nessa parceria. Há uma pequena componente deste sistema integrado do lado dos parceiros, que é da Cruz Vermelha Portuguesa, mas também não há dúvida nenhuma que a enorme dimensão, superior a 95%, superior seguramente a 90% da participação, é a participação dos bombeiros portugueses e sobre isso não há estados de alma. Nós construímos em conjunto este sistema de emergência médica, temos conseguido ao longo das décadas desenvolver este sistema de emergência médica e não vamos mudar de ideias a respeito de um sistema acerca do qual os portugueses têm razões para se sentir protegidos e seguros e acerca do qual o país tem razões para se sentir orgulhoso. Para terem uma noção, que julgo que terão, mas que eu tenho obrigação de aqui exprimir, no ano transato, mais de 80% dos serviços de emergência que exigem acionamento de suporte básico de vida foram feitos
por meio das corporações de bombeiros. Repito, mais de 80%, o que exprime bem a forma integrada como esse sistema tem que funcionar e a consideração que temos que ter por esta parceria que temos que acarinhar e estimular. Se dúvidas houvesse sobre a transversalidade do papel dos bombeiros, eu quero recordar aqui, agora que a pandemia está quase ultrapassada, é verdade que a Organização Mundial de Saúde ainda não decretou o fim da pandemia e que eu, como profissional de saúde e como ministro, tenho a obrigação de ter cautela na forma como exprimo isto publicamente, mas também é visível até por este congresso, feito sem máscaras e com as pessoas com a adequada proximidade humana, que nós não vivemos os tempos da pandemia que vivemos nos anos anteriores, até meados de 2022. Durante os tempos da pandemia, Portugal ficou a dever, uma vez mais, muito ao Ação dos Bombeiros, naquilo que era a sua atividade, digamos, mais habitual, mas até com formas de intervenção muito diversas, porque foi graças aos bombeiros que nós conseguimos também ajudar as pessoas que residem nas estruturas residenciais para pessoas idosas, com uma intervenção muito difícil, porque os bombeiros, as bombeiras e os bombeiros são homens, são mulheres como todos os outros e também tinham, na fase inicial da pandemia, os mesmos receios que todos tínhamos direito a ter. E ainda assim, nunca faltou a contribuição dos bombeiros voluntários portugueses para o combate aos efeitos da pandemia. Como muitos de vós saberão, eu sou médico e habituei-me desde muito jovem, no Hospital de São João, cujos quadros ainda hoje pertenço, a lidar com o esforço que os bombeiros faziam e com aquilo que era o sentimento que os bombeiros tinham em relação à forma como protegiam as pessoas que nos traziam. Isso talvez me tenha ajudado a ter uma compreensão maior, mais vivida do papel importantíssimo dos bombeiros. O senhor Presidente da Liga dos Bombeiros, da Comissão Executiva, já o disse aqui, nós temos mantido um diálogo absolutamente estreito com a Liga dos Bombeiros Portugueses e o compromisso que eu aqui vos traduzo é mesmo o compromisso de manter e de aprofundar esse diálogo estreito a todos os níveis, ao nível da equipa ministerial, o Ministro e o Secretário de Estado, ao nível do INEM, ao nível da Direção Executiva do SNS. Nós vamos manter este espírito de diálogo, até porque há uma coisa que eu vos vou garantir, nós não vamos resolver os problemas todos. Isso não existe, essa seria uma promessa vã. Mas o contraponto a isso também não é não evoluir em nada. O contraponto a isso é se faremos, seguramente, como temos feito, evoluções no sentido positivo e de comum acordo na perspectiva que todos temos, que temos que ser solidários nesta matéria. É preciso reconhecer que os últimos anos foram anos de avanços. Em 2017 foi alcançado um objetivo que eu próprio tinha traçado quando, entre 2008 e 2011, tive a tutela do INEM no Ministério da Saúde, quando fui Secretário de Estado, que era alcançar que todos os concelhos do continente tivessem pelo menos um posto de emergência médica do INEM. Isso foi alcançado em 2017. E também nesse período, entre 2017 e 2019, é preciso reconhecer que houve um esforço grande de renovação das ambulâncias. Nesses anos, esses 3 anos, entre 2017 e 2019, foram renovadas 187 ambulâncias. Mas se isto é positivo, não é menos verdade reconhecer-se que há um problema de obsolescência em muitas das ambulâncias que hoje estão ao serviço e que é preciso um programa acelerado de renovação das ambulâncias, que são essenciais em vários domínios, na qualidade e conforto do socorro que prestamos às pessoas e na segurança que temos que assegurar a todos, designadamente às pessoas, aos bombeiros que já estão a fazer um esforço para proteger a segurança dos outros. A rede de emergência médica, a rede dos postos de emergência médica, foi uma evolução muito significativa. Nós passamos de 305 postos em 2017 para 379 em 2023. É um acréscimo nestes anos, em 6 anos, de 74 postos PM, de 24% de rede, e acho que devemos reconhecer que há aqui um esforço e que, naturalmente, o esforço de, ao mesmo tempo, aumentar a quantidade, melhorar a qualidade dos veículos e melhorar o financiamento deste processo é um esforço que exige um planeamento e uma capacidade de diálogo que eu estou seguro de que todos teremos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós temos que tratar com maior profundidade o tema do financiamento. Temos que estabelecer uma métrica que seja mais compreensível por todos e que nos permita estabilizar num quadro de médio prazo,
mas eu também ouvi a mensagem do Sr. Presidente da Liga falando de um quadro a 2 ou 3 anos, o que não quer dizer que não seja para começar no imediato, quer dizer que tem que ser um quadro de médio prazo para estabilizar um quadro de cooperação compreensível. Eu diria que nós, nesta matéria, temos que olhar para os dois lados da equação. É verdade que entre 2019, o ano antes da pandemia, e 2022, o primeiro ano em que metade já foi depois da pandemia, o financiamento do INEM às corporações de bombeiros aumentou de 35,3 para 53,6 milhões de euros. É um aumento de 53%. Claro, é um financiamento que aumentou porque aumentaram os custos das corporações de bombeiros. Bem, sabemos o que aconteceu com os combustíveis. Aumentaram, felizmente, as remunerações dos profissionais que estão afetos a esta tarefa. Aumentou o número de viaturas. Aumentou o número de serviços. Claro que a despesa tem que aumentar. Mas eu também não posso deixar de olhar para um aumento de 53% da despesa, até porque, e acho que nisto também temos que ser solidários e temos que fazer um debate que permita a todos encontrar uma plataforma comum de entendimento. O outro setor, que é o setor do transporte de doentes não urgentes, merece também uma reflexão da nossa parte. É também uma área em que a despesa pública tem crescido muito. Entre 2019 e 2022, a despesa pública aumentou 30%, de 132 para 173 milhões de euros. Eu aqui não consegui que me dessem os dados desagregados para saber qual é a parte que diz respeito aos bombeiros, porque no que disse sobre o sistema de emergência médica estava a falar da parte que diz respeito aos bombeiros. Mas todos sabemos que uma parte enorme deste serviço de transporte de doentes não urgentes é feita pelos bombeiros, e felizmente que é assim, porque os senhores sabem, como eu sei, mas os senhores sabem ainda melhor do que eu, porque sabem de um saber de experiência feita, que a qualidade do serviço prestado a essas pessoas, tantas delas pessoas idosas, pessoas que vivem isoladas, pessoas que têm problemas económicos sérios, essa qualidade só é possível graças à capilaridade da rede dos bombeiros, que conhece as pessoas, que sabe onde elas estão, conhece os seus problemas, conhece os seus hábitos e consegue fazer esse transporte com grande humanidade e com grande qualidade aos serviços portugueses. Temos agora, naturalmente, que conseguir que tudo isto seja feito de forma mais simples e que consiga melhorar a eficiência do vosso lado e melhorar a justiça da despesa pública do nosso lado, de forma a que isto se possa evoluir. Devo dizer a esse respeito que um tema que me preocupa muito, mas do qual eu não ouvi falar e fiquei logo todo contente, é o tema do atraso dos pagamentos do Ministério da Saúde. Ora, eu acho que não ouvi falar desse tema porque eu acho que todos reconhecem que nos últimos meses nós melhoramos muito nessa matéria, o que não significa que não haja pontualmente ainda problemas. E eu sei bem que quando eu digo nós melhoramos muito, já só temos 2 ou 3 ou 4 problemas, bem, há do vosso lado 2 ou 3 ou 4 ou 6 ou 8 corporações que estão aflitas porque o Ministério da Saúde se atrasa a pagar, e isso é especialmente inadmissível, e nós temos que assegurar neste quadro que o ponto de estabilidade a que chegamos hoje é para manter no futuro, não é para que nós tenhamos chegado a um ponto de estabilidade com um grande esforço político para depois se voltar atrás. E sabem tão bem como eu que isso também exige a melhoria de alguns procedimentos de faturação, procedimentos de conferência, procedimentos de acertos de contas. Tudo isso tem que ser trabalhado por gente muito capaz que está do vosso lado, por gente muito capaz que é o Serviço Nacional de Saúde, de forma a que nós consigamos resolver estes problemas de suporte, que, sendo problemas de suporte, acabam por se tornar essenciais para a operação, porque ninguém pode estar tranquilo na sua atividade quando está confrontado com dificuldades variadas. Nós estamos muito empenhados na consolidação da nossa rede de emergência pré-hospitalar. Por isso mesmo anunciamos na semana passada uma decisão do Conselho de Ministros de recuperar a existência de uma direção regional do Algarve no quadro do INEM. Não há nenhuma boa razão para que fosse a partir de Lisboa que era comandada toda a operação logística da emergência pré-hospitalar em toda a vastíssima região sul do país. Isso não tinha nenhum sentido organizativo e tomamos essa decisão. Estamos, aliás, quase em fase de completar as novas, modernas e funcionais instalações do INEM no Algarve, que vão permitir melhorar a resposta numa região do país especialmente muito difícil. Devem sabê-lo, como eu,
porque é uma região que tem uma permanente variação da população entre a população residente e a população que está presente nesses territórios e com a pressão que tudo isso aumentada, que tudo isso conduz à organização dos sistemas de socorro e também, naturalmente, do sistema de saúde. Eliminamos, numa decisão tomada no último Conselho de Ministros, tornamos permanente a eliminação que tinha sido feita durante o período da pandemia da necessidade do duplo licenciamento das viaturas de transporte de doentes, que era um duplo licenciamento que não tinha sentido nenhum, não se consegue encontrar uma explicação de porque é que se achava que uma viatura licenciada pelo INEM tinha ainda que ser licenciada pelo IMT. Isso acabou, agora já não transitoriamente por causa da pandemia, mas acabou, bem, de vez, espero que de vez. E acho que há também nesta matéria, Sr. Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, trabalho a fazer. Eu sou sensível às reclamações, àquilo que ouço em matéria de simplificação dos processos de licenciamento, de agilização desses processos. Nós todos temos que fazer um combate coletivo no nosso país para aprofundar a simplificação em detrimento da burocracia que tende a invadir o nosso cotidiano e a perturbar a nossa capacidade de fazer aquilo que queremos fazer, que é entregar um melhor serviço às pessoas. Temos muita estrada para andar, mas julgo que temos aqui criado o estado de espírito adequado para que esse caminho seja percorrido em conjunto, com sucesso e com sinais de progresso. Estou absolutamente seguro de que é isso que vai acontecer. A história de sucesso da saúde em Portugal nas últimas décadas, sem dúvida nenhuma, a política pública mais bem-sucedida da democracia portuguesa, a partir de um ponto de partida em que nós estávamos muito atrás dos índices europeus, nos colocou uniformemente acima dos índices médios da União Europeia em todos os indicadores de saúde. Esta história de sucesso deve muito à vossa cooperação, deve muito à nossa cooperação e estou seguro que assim vai acontecer no futuro. Muitas felicidades e muito obrigado.